Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança, ATEMI, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Oriundi Imóveis, segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. Damásio, exame da ordem, pós-graduação, carreiras jurídicas e muito mais. Estude com quem entende mais a prova. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica no edifício Infinity da Canal Construtora. E a minha convidada de hoje é essa maravilhosa capitã Andresa do Corpo de Bombeiros do nosso estado do Espírito Santo. Tudo bem, maravilhosa? Tudo jóia, Sandra. Obrigada pelo convite de estar aqui abordando esse tema tão importante. Verdade, eu que agradeço. Hoje iremos falar sobre manobras de desengasgo. A gente sabe que é muito comum e as pessoas não sabem fazer essas manobras, né, Andresa? Eu, na verdade, já até presenciei, eu vou contar um pouquinho depois, né? Porque a gente fica, às vezes, em pânico e não sabe o que fazer, né? Eu já quero perguntar a quantidade de chamados que fala, né? Isso, ocorrências. Ocorrências, isso, perfeito. Eu quero que você explique para quem está em casa essas ocorrências. Como são registradas, onde são registradas e a quantidade, né? Porque a gente fica sem saber muitas vezes, né? Não tem muita noção, mas... você está aqui para descomplicar hoje. Isso aí. Então, a gente tem a nossa central, que é o CIODES, que recebe as ligações através do telefone 93. Se discar 190, a Polícia Militar também cai na mesa central, então vai conseguir falar com o Corpo de Bombeiros. A gente não tem um registro específico de obstrução de vias aéreas, que é o engasgo, mas a gente tem uma estatística da quantidade de mortes. Então, no ano passado, a gente teve 27 mortes de engasgo, devido ou a objetos, ou a alimento, ou líquidos, né, de obstrução de vias aéreas. E desse número, 17 foram crianças de 0 a 10 anos. Então, a gente percebe um aumento dessas estatísticas relacionadas às crianças. Capitão, eu quero saber, e as pessoas de casa também têm curiosidade, a manobra que é feita em criança é a mesma no adulto? Como que é feita essa manobra? Então, a manobra do adulto, a gente chama de manobra de Heimlich. Tem um nome complicado, mas ela é simples. É aquela manobra que abraça e aperta aqui um pouquinho acima do umbigo, faz o movimento de J para dentro e para cima para exercer essa pressão e desobstruir as vias aéreas. Ela é a mesma de crianças acima de 1 ano. Agora, abaixo de 1 aninho são as manobras das tapotagens. São os tapinhas que a gente vira o bebezinho ali. Então, nos bebês, a gente dá 5 tapinhas nas costas do bebê e depois vira e faz 5 compressões com 2 dedinhos na linha aqui dos mamilos, no tórax da criança. Perfeito. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu estava lembrando de 2 episódios, né? Lembrei de um especificamente que foi em relação ao adulto. Era uma moça, estava no restaurante, estava todo mundo almoçando. E o que eu observei, as pessoas ficaram um pouco em pânico, óbvio, né? Mas não sabiam o que fazer, né? Não sabiam para onde ligar, quem ligar. E o próprio namorado dela que fez as manobras nela e ela voltou, mas ela demorou bastante tempo ali engasgada. E o que a senhora sugere para quem, né, assiste essa cena? Olha, primeira coisa, a gente precisa de acionar um socorro. Então, mesmo que você vá fazer a manobra, mesmo que você vá auxiliar ali aquela vítima, já pede alguém que está ali próximo no restaurante, olha, já liga o 93 Corpo de Bombeiros ou o 92 SAMU. Se você não souber o que fazer, liga, porque o operador do outro lado, ele vai te explicar com toda a calma. Então, essas ligações que chegam lá no CIODES, em muitas delas, o operador vai
dizer ali o passo a passo e tendo uma pessoa calma do outro lado da linha, vai executar e vai conseguir desobstruir, porque essas manobras elas são muito efetivas. Então, tendo a calma ali para poder parar, pensar, o que eu faço? Ligo para o socorro, peço alguém para ligar, poxa, não sei fazer a manobra, então liga, porque o operador vai falar com calma, olha, abraça essa vítima, força ali um pouquinho acima do umbigo dela, faz um movimento forte de J para dentro e para cima, e aí você vai executar a manobra e vai ter o sucesso. Verdade, gente, foi exatamente isso que aconteceu, graças a Deus, né? Em relação à criança, eu também já presenciei uma cena em que a mãe, ela estava dando biscoito de água e sal, e era um bebê, nesse caso específico, e ele acabou engasgando, e quem salvou foi uma pessoa também, um rapaz que estava ao lado, e eu não sei se ele fez exatamente as mesmas manobras, só sei que... Ele deu tapinhas nas coxinhas? Deu. Só sei que saiu um bolo de biscoito. É isso mesmo. Então a gente vira ali o bebezinho e fornece 5 tapinhas, e são tapinhas fortes, assim, às vezes a pessoa fica com dó, né, de machucar. Então são 5 tapinhas fortes nas coxinhas, entre as escápulas do bebê. Depois a gente vira, se não desobstruiu ainda, faz as 5 compressões no peito. Mas geralmente já nessas primeiras tapotagens, por elas serem efetivas, já desobstrui. Então às vezes os pais ali no desespero não estudaram, não sabem essa manobra, e aí chega em algum quartel, tem muitos vídeos na internet assim também, né, de pais desesperados ali que chegam no quartel ou do bombeiro ou da polícia militar. Já teve aqui no 4º Batalhão também, né, um caso desse que os familiares chegaram com um bebezinho engasgado, e nas primeiras tapotagens, quando a gente observa esses vídeos, nos primeiros tapinhas já desobstrui as vias aéreas. Então são manobras efetivas, simples, mas que as pessoas devem ali conhecer. Então a gente agradece essa oportunidade de estar passando essas informações que são relevantes e salvam vidas. Eu que agradeço, uma honra tê-la aqui conosco. Com certeza iremos gravar mais vezes, em várias outras ocasiões. Então vamos lá, só para quem está em casa, né, entender aí a dinâmica. Vamos voltar aqui ao assunto da criança, do bebê, e depois a gente volta para o adulto. Então vamos lá, a mãe ou, né, outras pessoas estão vendo que a criança está engasgada. Quais são os primeiros sinais, na verdade, que ela pode perceber que a criança está começando a engasgar? Sim. Então, a obstrução, ela pode ser parcial, quando o ar ainda consegue passar e a criança consegue emitir algum som, né, a criança ou o adulto, ou ela pode ser total, que é a mais grave, que não vai passar nada de ar. Então, na total, a pessoa começa a ficar avermelhada, ou a criança, e depois começa a ficar roxa, né, que a gente chama de cianose, vai ficando arroxeado ali, principalmente lábios e o restante do rosto. Então, percebeu que a criança ali, ou o bebezinho, ou o adulto, tá ficando arroxeado, provavelmente engasgo. O adulto também existe o que a gente chama de sinal universal de Ovár. A pessoa cruza aqui os braços e tenta puxar o ar e o ar não vem. Então, percebeu esses sinais, a pessoa ficando arroxeada ou com esse sinal universal de Ovár, se o bebezinho, né, vermelho e arroxeado, não saindo nenhum barulho, já inicia a manobra. Porque se não for feito, essa vítima pode se agravar. Perfeito. E aí eu estou ali, né, quem está em casa está ali presenciando essa cena, então, primeira coisa a se fazer: manter a calma, pedir de alguém para acionar o corpo de bombeiros e tentar fazer a manobra. Se for o bebezinho, a dos tapinhas, e no caso do adulto, abraçar forte com a mão aqui um pouquinho acima do umbigo, fazendo o movimento de J para dentro e para cima, para exercer essa pressão, expulsar esse ar do pulmão para que ele elimine ali o objeto, ou o líquido, ou o alimento que está obstruindo essas vias aéreas. E tem um tempo específico, capitão, para a gente ter noção aí desse engasgo, para vir a óbito, por exemplo? Tem que correr com tantos minutos, por exemplo. Sim. Então, a manobra ela deve ser feita a partir do momento que a vítima já está sem respirar, mas se você não conseguir uma manobra efetiva, em torno ali de uns 5 minutos, a vítima já pode entrar em inconsciência. Ficar em inconsciência, entrar primeiro em parada respiratória, que se não revertida, entra em parada cardiorrespiratória, podendo até ir a óbito. Deus me livre, hein? Viu, gente? Tem que correr, hein? O tempo é pouco, curto. Sim. E são manobras, como a gente reforçou, efetivas, por isso que tem que ser feito. Você falou que lá no restaurante ninguém se prontificou ali, né? Ou pelo menos a ligar, né? Sim. Pelo menos ligar, poxa, não sei o que fazer, né? Então ligar, é empatia ali, pegar um telefone, Verdade. liga o 92 ou liga o 93, Corpo de Bombeiros, que vai ter um operador, vai ter no caso do SAMU, né, um médico ou enfermeiro ali do outro lado da linha para te explicar, para que você faça essa manobra e salve essa vida. Quem está em casa assistindo, capitão, e queira aprender essas manobras, o que faz?
isso. Então, existem hoje em dia a informação aí na internet, né? Então, se a gente digitar aí na internet, existem inúmeros vídeos. A gente tem um projeto chamado Mãe Prevenida Vale uma Vida, que também a gente ministra essas palestras, né, sobre primeiros socorros, ensina a manobra de desengasgo. Então, é importante que pais, mães, vovô, vovó, né, quando o neném ali vai nascer, a principal causa de morte de 0 a 1 ano de idade são os engasgos, né? Então, é importante que todos saibam fazer a manobra. Quem tem filho aí sabe que é comum a criança ali, né, ou pelo menos ter um princípio ali do engasgo. Então, é importante que todos estejam treinados e saibam executar. A mãe colocou o bebê ali no berço, né? Existe algum sinal, porque a criança ali não vai saber falar, obviamente. E aí, existe algum sinal que a mãe possa olhar e falar assim, bom, aqui não tá legal, né? Ela pode começar a ficar arroxeada, como a gente já falou. Se ela tiver em sufocação, né, no caso de berços também, é importante a gente dar essa dica que o berço tem que ser totalmente limpo, não pode ter, né, travesseirinho, colcha, porque a criança, em qualquer movimento que ela faça ali, esse lençol pode acabar obstruindo e tampando ali as vias aéreas. Então, tanto o engasgo quanto a sufocação é a principal causa de morte de 0 a 1 ano, então tem que estar atento a isso também. Se ela tiver sem respirar, ela vai começar a ficar roxinha, então tirar ela daquela posição se for, no caso, sufocação. Viu, gente? Fica atento aí, viu? Porque as informações aqui são super relevantes e salvam vidas. Vocês que estão assistindo, estou aqui com a capitã Andresa do Corpo de Bombeiros. Nós estamos gravando sobre as manobras aí de desengasgo, né? E já a gente vai descomplicar aí no segundo bloco. Então aguardem aí, já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. Impulsione sua carreira com a pós-graduação Damásio. Você quer se destacar no mercado e alcançar o sucesso profissional que sempre sonhou? A pós-graduação Damásio é a solução que você precisa. Com professores renomados e uma metodologia exclusiva, nossa pós-graduação oferece uma formação completa para que você se torne um expert em sua área de atuação. Com a pós-graduação Damásio, você terá acesso a conhecimentos avançados, networking com profissionais de destaque no mercado e um diploma reconhecido em todo o país. Além disso, nossas aulas são totalmente online, permitindo que você estude onde e quando quiser, sem prejudicar sua rotina. Não perca mais tempo e dê o primeiro passo para o sucesso profissional. Inscreva-se agora na pós-graduação Damásio. E estamos de volta com essa entrevista super importante que salva vidas com a capitã Andresa do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. E estamos falando sobre manobras de desengasgo. E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho em relação à questão de lei. Ô capitã, quero saber aqui, me explica um pouquinho, se existe alguma lei, né, específica aqui no Estado que obrigue, né, os profissionais da saúde a saber essas manobras. Como que está aqui no Estado?
Isso, existe uma lei federal, a Lei Lucas, no caso para escolas, né, que obriga ali professores e funcionários de escolas a terem cursos de noções de primeiros socorros. Essa lei, né, foi uma mãe que lutou para que essa lei saísse, porque ela perdeu um filho, o Lucas, de 10 anos de idade, porque ele engasgou em uma atividade escolar com um pedaço de salsicha. Então, ninguém ali sabia fazer a manobra, nem os professores, nem os funcionários da escola, nem as pessoas da excursão, que era como se fosse uma excursão ali da escola, não sabiam fazer a manobra e, infelizmente, essa criança faleceu devido a isso. A gente teve um caso no mês passado na Serra, de uma criança também de 2 aninhos, que infelizmente faleceu ali na hora de se alimentar com ovo. Então, é comum que as crianças passem por essa emergência no ambiente escolar. E aí, essa Lei Lucas, ela veio em 2018 e ela foi regulamentada aqui no nosso estado por um decreto agora de abril desse ano, através do Comitê de Segurança Escolar, e regulamentou, tornando essa obrigação de professores e funcionários das escolas a terem treinamento de primeiros socorros. Capitã Andressa, e existe uma previsão, né, de tempo em relação a esses profissionais? Quando vão ser treinados? Sim, a partir desse ano a gente já começa o treinamento. A gente vai realizar tanto a parte teórica, vai ser um curso EAD, promovido pela SEDU, e na sequência a gente vai fazer uma parte prática no Corpo de Bombeiros, nas nossas 11 unidades descentralizadas, para que as pessoas executem realmente a manobra, porque o decreto fala que os professores e funcionários eles podem ser treinados, tanto EAD quanto presencial, mas a gente acredita que seja importante a questão do presencial para realmente a pessoa treinar ali, né, com o boneco ou com outras pessoas a execução da manobra. Então, a partir desse ano a gente já inicia o treinamento, tanto o projeto Educar Salva, que é a teoria, quanto o projeto Juntos, que é exatamente a prática, essa prática descentralizada nas 11 unidades do Corpo de Bombeiros. E a gente também vai iniciar com um projeto nas nossas redes sociais, que é o Bombeiron, que a gente vai ensinar essas manobras através de vídeos e divulgar até mesmo nas escolas também, para os alunos também saberem executar as ações de primeiros socorros. Muito bom. Vai arrasar. Super apoio. E em relação à questão de outros profissionais, essa lei específica, ela é para as pessoas voltadas para a área da educação. E os outros profissionais, existe também, por enquanto? Não existe, por enquanto não. Então, além dos profissionais da educação, também inclui estabelecimentos de recreação infantil. Então, todo estabelecimento de recreação infantil também deve ter profissionais treinados em primeiros socorros. Mas, no geral, profissionais da saúde já têm essas matérias, né? Mas outros profissionais não é obrigado. Mas reforçando, né? Ligar para o socorro já é uma ação de primeiros socorros. Então, não sei o que fazer, não sei a manobra, liga o 93, liga o 92, que a pessoa vai explicar como deve ser feita. Certo. Esse treinamento é voltado para as escolas públicas, é isso? Justamente, escolas públicas. Então, a gente vai treinar em torno de 1/3, né? O Plano de Segurança Escolar traz essa informação, 1/3 de todos os professores e funcionários da rede pública estadual e municipal. Escolas particulares deverão fazer contato com empresas que têm profissionais habilitados que ministram esse tipo de treinamento. Perfeito. Gostaria que a capitã deixasse uma mensagem para quem está em casa em relação a essa situação. A gente vai mostrar aqui também as manobras, tá, gente? Mas aí eu gostaria de deixar já uma mensagem aqui para quem está em casa e um alerta, né? Sim. Então, reforçando, se você se deparou com uma vítima que não consegue falar, começou a ficar vermelho ou arroxeada, tente ajudar, tente executar essas manobras. No caso do bebezinho são as tapotagens, no caso de adulto é a que a gente chama de manobra de Heimlich, que é essa manobra do J, né, que a gente abraça ali. Então, crianças, a gente também tem que ter cuidado com relação à alimentação, porque muitos engasgos acontecem durante a alimentação, ou a amamentação também. Então, cuidado com os alimentos arredondados, é importante a gente reforçar isso, facilmente obstruir as vias aéreas. Então, uva, por exemplo, azeitona, a gente tem que cortar, picar, para que a criança se alimente e não tenha um risco de engasgo. Então, presenciou, execute ali a manobra ou acione o 92 ou 93 para que a gente repasse ali as informações e o socorro também desloque, né? Na medida que você liga, mesmo que você consiga desobstruir, pelo menos o socorro já deslocou, já está chegando até o local. Agora, gente, a capitã Andressa aqui vai mostrar como que faz para vocês aí de casa descomplicar aí as manobras em bebê, né? Isso, então percebeu que o bebezinho tá arroxeado, vermelhinho, a gente vai fazer aqui, ó, um Vzinho na boca dele para deixar a boca dele liberada. Vou abaixar o bebê, sempre cabecinha mais baixa que o corpo, e aqui nas costinhas, entre as escápulas, a gente vai fornecer 5 tapinhas com essa região mais rígida aqui da mão. Então, ó, vou fazer 1, 2, 3,
4, 5. Então, são 5 tapinhas vigorosas. A gente pode ter dó, não, para poder realizar essa desobstrução. Se for um bebezinho muito pequenininho, recém-nascido, a gente maneira um pouquinho nos tapinhas. Mas se for uma criança maior, a gente faz os tapinhas mais vigorosos. Vira o bebê, sempre cabecinha mais baixo que o corpo, com 2 dedinhos, a gente vai fazer 5 compressões no centro do peito. 1, 2, 3, 4, 5. E continua executando a manobra até a desobstrução, ó. Vê para a boquinha tá liberada, deitei aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Viro novamente, cabecinha mais baixa que o corpo, não tem nada na boquinha ainda, continuo aqui no centro do peito, com 2 dedinhos, 1, 2, 3, 4, 5. E executo até a desobstrução. Se o bebê desmaiar, se ele entrar em parada, né, no caso, a gente tem que fazer, se ele ficou inconsciente, apenas as compressões no centro do peito. Então, coloca ele sobre uma superfície rígida e vai fazer as compressões aqui com 2 dedinhos até a chegada do socorro especializado. Perfeito. E deixar sempre a cabecinha... Mais baixo que o corpo. Sempre a cabecinha nos 2 movimentos, né? Tanto no Vzinho aqui, ó, boquinha liberada, cabeça mais baixa que o corpo, quanto da outra forma. Quando a gente vira e faz as compressões aqui no tórax, também cabecinha mais baixa que o corpo. Isso aí, viu, gente? Super importante. Agora, a Capitã Andressa vai fazer as manobras aqui nessa nossa modelo aqui, que tá aqui do lado, gente. Maravilhosa. Deixa meu filho aqui. Agora a Capitã Andressa aqui vai ensinar, gente, as manobras no adulto com essa modelo aqui maravilhosa, que é a Cabo Angelina, para vocês aí de casa saberem, né? O básico, pelo menos, né, Capitão? Isso. Então, ó, me aproximo aqui do adulto que tá engasgado, ó. Reparem que ela tá com as mãos cruzando aqui, né? Tentando puxar o ar, é o que a gente chama de sinal universal de Ovacce, do engasgo. Eu vou me posicionar aqui lateralmente a ela, formando uma base, ó, porque se ela desmaiar, meu corpo tá posicionado aqui, eu consigo segurar. Com a mão fechada, um pouquinho acima do umbigo, abraço a outra mão e vou fazer um movimento de J aqui. Eu só tô fingindo, porque senão vai machucar ela aqui, vai liberar o almoço aqui. Então, a gente faz um movimento forte aqui de J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para desobstruir as vias aéreas. Perfeito. E aí, em relação ao bebê que você virou de cabeça para baixo, também vira no adulto? Não, no adulto não. Mas esse movimento, como a gente vai fazer com muita força, a tendência é o adulto até ficar curvado, né? Porque cada vez que você pressionar, ele vai se posicionando dessa forma. Então, ele vai ficar um pouco curvado. Mas a gente não precisa baixar, forçar, né, para baixar a cabeça. Capitã Andressa, aproveitando as redes sociais, né, a gente sabe que tem um alcance muito grande hoje em dia, gostaria que você já deixasse, então, o seu arroba e o arroba também dessas explicações, né, para a população aí de casa já adicionar e acompanhar. Sim, eu, como trabalho na assessoria de comunicação, eu costumo repostar sempre as postagens oficiais do Bombeiro, o meu arroba Carla Andressa, e o do Bombeiro, arroba Bombeiro Militar ES. Lá a gente posta dicas, não só de primeiros socorros, né, o que fazer em caso de engasgo ou outras ações ali que a gente possa auxiliar uma pessoa que esteja passando por uma emergência, e também de combate a incêndio, de prevenção, vídeos relacionados aos nossos cursos de formação. Então a gente sempre está atualizando tanto com as ações da corporação, quanto com dicas de prevenção também. Então, arroba Bombeiro Militar ES. E lá nós temos os vídeos das manobras de desengasgo, mostrando a diferença do adulto, da criança, que crianças um pouquinho menor, a gente faz a mesma manobra do adulto, só que a gente se ajoelha para ficar ali na altura da criança e também dosa um pouco da força dessa manobra do J que a gente faz no adulto. Então, manobras do adulto, criança e do bebezinho, que são as das tapotagens. Então, a gente encontra esses vídeos também no arroba Bombeiro Militar ES. Me deu aqui uma curiosidade em relação à questão da manobra, a faixa etária, por exemplo. Sim, dos bebês até 1 aninho de idade a gente faz os tapinhas. A gente deita e ele faz as 5 tapotagens, vira e faz as 5 compressões no peito. A partir disso a gente se ajoelha para ficar na altura da criança, a criança menorzinha. Então se ajoelha, e se for uma criança maior, aí a gente faz a manobra em pé mesmo, como se fosse um adulto. Perfeito, viu, gente? Não pode complicar, hein? E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã, e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você é de casa, perdeu algum programa, não tem problema. Poderá acessá-lo no app SFlix,
no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então ative o sininho, compartilhe e bora descomplicar. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança, ATEMI, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo, Orium de Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. Damásio, Exame da Ordem, pós-graduação, carreiras jurídicas e muito mais. Estude com quem entende mais a prova. E Takes Produções. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. A programação com a melhor qualidade da TV aberta brasileira é aqui na Rede TV Espírito Santo. Que estado maravilhoso! Eu tô passada como o Espírito Santo é lindo. Eu amo a natureza e a beleza desse estado. E cada dia fico muito mais apaixonado. O verde da montanha, a praia cristalina. Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina. Muqueca saborosa, sempre me alucina, e fé na padroeira da penha que ilumina. E viva o capixaba, é tudo gente fina. A Rede TV Espírito Santo é a TV mais famosa, mais querida entre os capixabas. Eu aumento, mas não invento. Rede TV, a TV que projeta o Espírito Santo para o Brasil. Vila Velha, onde começa um estado de espírito santo. Canela verde na veia, que toca nos seus encantos, que brilha suas belezas, que abraça, que encanta, que emociona. Vila Velha, a casa da Rede TV Espírito Santo. Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Impulsione sua carreira com a pós-graduação Damásio. Você quer se destacar no mercado e alcançar o sucesso profissional que sempre sonhou? A pós-graduação Damásio é a solução que você precisa. Com professores renomados e uma metodologia exclusiva, nossa pós-graduação oferece uma formação completa para que você se torne um expert em sua área de atuação. Com a pós-graduação Damásio, você terá acesso a conhecimentos avançados, networking com profissionais de destaque no mercado e um diploma reconhecido em todo o país. Além disso, nossas aulas são totalmente online, permitindo que você estude onde e quando quiser, sem prejudicar sua rotina. Não perca mais tempo e dê o primeiro passo para o sucesso profissional.
Inscreva-se agora na pós-graduação Damásio. Quero te convidar a continuar assistindo o programa Descomplica aqui na Rede TVS 18.1 ou pelo S-Flix, mas você também pode assistir pelo nosso canal no YouTube Descomplica TV e lá você rever e ver todos os nossos programas já exibidos aqui na Rede TV com muitas entrevistas para todo o público. Mas queremos também te convidar para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de nosso programa e também a seguir e curtir nossa página no Instagram, descomplica.tv. Até a próxima semana, te aguardo, até lá.